Glória a Deus, glória a Deus. Exaltado é o nosso Deus, bendito é o Senhor, que nos dá toda a condição de estarmos neste lugar, não é verdade? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala: você está aqui por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque Deus te abençoou para que você esteja. Aleluia. E hoje é uma noite especial para nós. Hoje nós nos reunimos como igreja para celebrarmos a Santa Ceia, celebrarmos este tempo, né, de marcante para nós. É um tempo onde o Senhor se manifesta de alimento espiritual, de fortalecimento para a nossa vida. Amém? E é o tempo onde nós marcamos a nossa vida, a comunhão que temos como irmãos e a comunhão que temos com Jesus, que é o cabeça do corpo, não é? A cabeça da igreja é Cristo, e nós aqui somos membros deste corpo que é a igreja. Então olha de novo para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós somos do mesmo corpo, você é importante para mim e eu sou importante para você. Nessa noite nós vamos estar falando sobre o princípio da multiplicação. Amém? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Aleluia. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso 17. É uma alegria para nós já termos aqui pessoas que têm nos recebido através das casas de paz, vocês que são filhos da paz, pessoas que estão aqui hoje como convidados neste lugar. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês e dizer que é uma alegria, um prazer para nós recebê-los aqui. Essa é a casa do nosso Pai, não é? Casa do nosso Pai. Na casa do nosso Pai nós somos sempre abençoados. Vamos ficar em pé para nós lermos esse texto, Lucas capítulo 9. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 17. Você acompanhe na sua Bíblia, ou se você está sem Bíblia, acompanhe na tela, tá ok? E a palavra de Deus diz assim: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo de comer, algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar por estarmos aqui, te louvar por esta palavra, e queremos pedir mais uma vez, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco. Senhor, eu aqui só sou um canal, mas quem faz esta palavra viva e verdadeira e transforma a nossa vida através da palavra é o Senhor, Espírito Santo. Então que o Senhor não somente use essa palavra e ela entre não somente pelos nossos ouvidos, mas que o Senhor faça ela chegar ao nosso coração, para que ela se torne verdade em nós, para que ela se torne também prática na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado, e aí você pode sentar, senta sorrindo.
Nós então hoje vamos falar sobre o princípio da multiplicação. Nós estamos numa série de mensagens, a série chamada Vida Abençoada, uma vida abençoada. Essa série é baseada neste livro, tá? Este livro não sei se o Guilherme está aí, mas o Guilherme trouxe alguns. Depois, no final, vai ter ali, você pode adquirir se você quiser, e alguns outros livros que têm abençoado a nós como igreja, tá? Então, são princípios que estão neste livro do pastor Robert Morris, tá? E nós estamos na 6ª ministração. Semana que vem nós temos a 7ª e última. Isso, não na semana que vem, desculpe, como vai ter a celebração da Páscoa, não é? Vai ser na outra semana. Então nós teremos a última ministração. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós entendemos, nós temos recebido, atendido muitas pessoas com dificuldade na área financeira, né? Todos nós temos lutado com esta área, e esta é uma área que Deus também se preocupa com a nossa vida. Você acha que Deus se preocupa com a sua vida financeira? Sim ou não? Sim, Ele se preocupa com a nossa vida por completo, por completo. Então, esta é uma área que então também nós precisamos ministrar. Nós ministramos coisas espirituais, nós ministramos coisas sobre a nossa alma, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, mas nós também precisamos ministrar sobre a vida material. Afinal, a Bíblia é cheia de princípios dessa área. Então, por isso nós temos ministrado, entendendo que isso é importante para a igreja, para os irmãos, para as famílias. Então hoje nós vamos estar falando sobre o princípio da multiplicação, e esse texto da multiplicação dos pães é um dos mais conhecidos, um texto muito pregado. Você já deve ter ouvido uma mensagem a respeito dele, e nós vamos dentro desse texto tirar alguns princípios importantes para nós, algumas coisas que nós podemos usar para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia, e tirar coisas aqui que são importantes, tá? E nós usamos um texto, e eu quero ler um texto também. Usamos um texto do Novo Testamento. Eu quero ler um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 13, no versículo 17. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 13, versículo 17 diz assim: não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês, e os fará multiplicar-se, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Contexto deste texto está falando sobre adoração a outros deuses, adoração a ídolos, e o texto é bem enfático, como é aqui no Antigo Testamento. É para se afastar de pessoas que querem levar você a adorar outros deuses. E ele vai falando sobre isso. Chega um nível onde fala assim: se uma cidade resolver adorar outro Deus, a cidade que vocês estão entrando, o povo de Israel estava entrando, ele falou que essa cidade ela deveria ser queimada e oferecida como oferta ao Senhor. E aí o versículo que eu li fala assim: então, de toda aquela cidade você não vai pegar nada, aquilo é uma oferta para o Senhor. Então não pegue nada que seja do Senhor. Como diz o texto: não seja encontrado em suas mãos nada que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste o fogo da sua ira. E se você fizer isso, o que ele vai fazer? Ele terá misericórdia e compaixão de vocês, e vos fará multiplicar. Há uma bênção de multiplicação. Deus é um Deus de multiplicação. Agora, o que nós percebemos aqui é que nós não podemos estar com aquilo que é dele. Isso significa que o segredo para a multiplicação é a consagração. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala: o segredo da multiplicação é a consagração. Nós estamos nesses dias nos consagrando ao Senhor. Hoje nós finalizamos o nosso jejum, não é verdade? Glória a Deus. Nós estamos nos consagrando ao Senhor, esperando que o Senhor multiplique a nossa vida, multiplique
o nosso ministério faça multiplicar as nossas células, os nossos discípulos. Na verdade é um trabalhar do Senhor em nós ao jejum, mas a gente percebe que na medida em que a gente se consagra, na medida em que nós consagramos, há uma multiplicação que é prometida pela palavra de Deus. Amém? Então o segredo é isso. E multiplicação não é nada mais do que um termo matemático, né? Assim como subtração, adição, divisão. Mas quando a gente fala dessa área financeira, qual que você prefere? Adição ou multiplicação? Olha, alguns querem multiplicação, outros nem querem. Quando se fala dos seus recursos, você prefere adição ou multiplicação? Olha, realmente alguns, poucos querem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ficaria feliz se Deus multiplicasse os seus recursos? Sim ou não? Não é pecado querer que Deus multiplique os nossos recursos. Não é pecado querer coisas boas, os bens. Mas pastor, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males, não é o dinheiro. O problema é que, assim como nesse texto, o dinheiro passa a ser um Deus para as pessoas. É o amor ao dinheiro que é a raiz dos males, não é o dinheiro. Nós usamos o dinheiro, e nós queremos que o nosso dinheiro multiplique. O grande problema é que às vezes nós amamos mais o dinheiro do que a Deus, e é isso que precisa ser trabalhado na nossa vida, no nosso coração, na nossa história. Amém? Consagração para a multiplicação. E Deus utiliza de várias formas para trabalhar em nossa vida, e algumas coisas são importantes. Há aqui algumas lições que nós tiramos desse texto, e eu quero dizer para você, quando nós lemos esse texto que nós vimos da multiplicação dos pães, eu quero dizer para você que Deus sempre pode fazer muito mais do que aquilo que você imagina. Amém? De fato, Deus pode fazer um milagre muito maior do que você imagina. Preste atenção, versículo 14 diz o que aí na sua Bíblia? Tinha quantas pessoas lá? 5.000 homens. Eram 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. Mas preste atenção, entenda algo, é muito maior o milagre do que para 5.000 homens. Por quê? Aqui no texto, nessa época só se contava os homens, então não está contando mulheres e crianças. Se nós colocarmos que os homens estivessem com as suas mulheres, para quantas pessoas iriam essa quantidade aqui? 10.000. Se nós colocarmos uns 2 filhos para cada casal desse, para quanto nós iríamos? 20.000. Só que na maioria das famílias judaicas, dos judeus, não era 2 filhos nessa época, eram 10, 12. E poderiam ter mulheres, outras que estavam ali. Então, na verdade, o milagre não foi 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. O milagre foi muito maior. O milagre foi para uma média de 15.000 a 20.000 pessoas. Havia ali 5.000 famílias. 5.000 famílias. Além disso, 5 pães e 2 peixes, colocado nas mãos dos apóstolos.
atingiu todas aquelas pessoas, e não só supriu, o milagre é muito maior, sabe por quê? Porque sobrou quanto? 12 cestos cheios. Pedi para o pessoal do som, se puder cortar, não sei se é o retorno, se puder pode cortar, não tem problema, só para tirar um pouco da microfonia. Obrigado. O milagre é muito maior. Alguém, conversando outro dia com uma pessoa, acho que foi até aqui dentro da igreja, alguém falou que, conversando com alguém, ele tinha falado assim, que na verdade, o milagre não teria sido bem assim não, que juntou as pessoas, aí cada um juntou seu pacotinho e tal, e aí fez aquela multidão, e aí deu. Se cada um desse o seu pouco, aquilo simplesmente supriria. Mas veja, o próprio Jesus considera ali um milagre. Talvez seja o milagre da generosidade das pessoas, mas Jesus está falando de um milagre de multiplicação, amém? Então eu creio em um milagre mesmo. Eu creio no milagre que aconteceu de uma multiplicação de pães e peixes nas mãos dos apóstolos. É isso que a Bíblia deixa claro, deixa entender, não há sombra de dúvida. Então, o milagre sempre com Deus é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Há uma outra coisa importante, porque nós precisamos entender isso. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. E é importante a gente entender que o jeito de Deus nem sempre faz sentido para nós, mas é o melhor. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala assim: o jeito de Deus nem sempre faz sentido para nós, mas sempre é o melhor, sempre funciona. Nós temos uma maneira, se você for procurar pessoas que vão te dar ensinamento sobre crescimento financeiro, ela vai te dar uma receita. Ela vai falar que você tem que reter, ela vai falar que você precisa investir, mas Jesus ensina a dar, e o jeito de Jesus é totalmente diferente. Preste atenção. O texto, a partir do momento onde nós lemos, no versículo 12, qual que é a primeira palavrinha que tem aí no versículo 12? Qual a primeira palavrinha que tem aí? Ao fim da tarde. Jesus e os discípulos estavam em uma outra cidade, então eles foram para Betsaida. Só que como as pessoas ficaram sabendo que eles estariam lá, as pessoas correram e chegaram lá. E Jesus começou a atender, a ministrar para aquelas pessoas. Começou a pregar ali de manhã, e o horário foi passando, né? 9 horas, 10 horas, 11, meio-dia, 1 da tarde, 2, 3, 4. Mas o texto aqui diz: ao fim da tarde, alguém chegou na barra dele para falar: Senhor, viu? Daí, vamos despedir a multidão? Quem aguentaria um culto como esse aí? Tem 1 horinha a gente acha ruim, 2 horinhas a gente reclama. As pessoas ficaram, e sem comer. Imagina você lá, né? Imagina que você é um dos 12, e a coisa começa a andar, a demorar, e alguém chega assim: viu, vamos lá, vamos só dar um toque lá para o mestre, vamos falar para ele que vamos embora, né? Já falou bastante, já pregou, não precisava pregar toda a série, uma vida abençoada num dia só, é muita coisa.
e aí você é comissionado para ir lá falar com ele. Aí você chega, mexe, está falando, e você dá uma cutucada, né? Falou: mestre, é o seguinte, viu? Eu ouvi falar aí que o pessoal está com fome. Sempre ouvi falar, né? Quando a pessoa quer falar um negócio, ela não tem coragem, ela fala que alguém veio falar para ela. Isso aconteceu com você? Falaram para mim, alguém falou para mim. Ninguém chega e falou assim: ó, eu penso assim. A pessoa fala: alguém falou para mim. Alguém veio falar para mim que está meio tarde, que o pessoal está com fome. E aí Jesus vira para ele e fala assim: então tá. E ele, na expectativa de Jesus, fala: então tá, vamos dispensar as pessoas. Daí Jesus fala: não, então tá, dá você de comer para eles. Aquele que você faria com isso? O que você faria com essa palavra? Veja, o nosso jeito seria sempre um jeito de fugir. Por quê? Porque nós vamos olhar do modo natural. O Senhor é muita gente, mas ele ainda insistiu, voltou lá para toda a turma, viu? E aí a turma, ele chega, e daí o mestre vai dispensar as pessoas? Não, ele falou para a gente servir eles. Ah, mas como? O que a gente vai fazer? Já sei. O que tem aí? Ah, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Vamos lá então, vamos falar com ele. Por quê? Porque 5 pães e 2 peixes não vai alimentar a multidão. Ele vai falar: isso aí é muito pouco, gente, vamos de fato dispensar a multidão. E aí eles pegam os 5 pães e 2 peixes, vão até Jesus, né? Chega lá: ó Senhor, só tem esses 5 pães e 2 peixes, acho que não tem jeito não, hein? Jesus fala: divida o povo de 50 em 50. Imagina essa grande multidão para se dividir de 50 em 50. Que trabalho que não deu. A gente faz: vamos fazer grupinho de 4, 5 aqui na igreja, dá uma confusão. Já é difícil de organizar, mas Jesus manda eles se organizarem. E aí Jesus pede para eles aquilo que eles têm. Jesus então levanta, dá graças ao Pai, e passa de novo. Jesus divide aquele pão e os peixes e põe na mão dos apóstolos. Preste atenção, o milagre não aconteceu na mão de Jesus, o milagre aconteceu na mão dos apóstolos. Quando eles colocaram na mão de Jesus, Jesus voltou para a mão deles, e eles iam entregando o pão. Eu penso que nos primeiros ele devia falar: pega um pedacinho pequeno aí, viu, porque não tem muito, Santa Ceia hoje, entendeu? Pega um pedacinho pequeno. Mas na medida em que eles iam dando pão, o pão não acabava. O Senhor fez multiplicar. Então entenda isso. Talvez a nossa maneira, eu contei uma história, fiz uma adaptação da história, não é, né? Falando dessa brincadeira, dessa tentativa deles irem embora. Mas talvez isso fala do nosso jeito, porque a gente já desistiria facilmente, nós desistiríamos facilmente, teríamos deixado para lá. Mas Jesus sempre tem um milagre para fazer. Jesus sempre pode fazer um milagre na nossa história. Então, se você está enfrentando lutas, se você está enfrentando dificuldades, saiba que Deus pode multiplicar. Não faça do seu jeito, procure o jeito do Senhor. Deus pode fazer milagres ainda hoje, Ele ainda continua. Nós ouvimos aqui a palavra do pastor Evaldo: eu não mudo. Deus é Deus e Ele não muda, Ele continua fazendo milagres. Nós estamos falando da multiplicação, pode ser nos nossos recursos financeiros, mas talvez você quer multiplicar sua célula. Pede para Deus: Deus, qual é o jeito do Senhor? De que maneira o Senhor quer que eu faça?
É a multiplicação das minhas finanças. Senhor, de que maneira o Senhor quer que eu faça? Nós precisamos perguntar para o Senhor. Ele tem a melhor maneira. A nossa tendência é olhar do modo natural. Não tem. Vamos dispensar as pessoas. Então, fique com essa palavra para você. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. E o nosso Deus, Ele vai fazer talvez coisas que não tenham sentido para você. Como eu falei, se nós procurarmos uma pessoa, um conselheiro financeiro, ele não vai dizer para você dar, ele vai falar para você reter. Ele vai falar para você investir. Mas o ensinamento de Deus é um ensinamento diferente. Ele fala: dá, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordantemente será assim. A matemática de Deus é invertida. É loucura para nós, para o mundo. Para nós não, para o mundo. Amém? Então, Deus sempre pode fazer e vai fazer de um jeito diferente do nosso. O que nós precisamos é buscar do Senhor: Senhor, qual é o jeito que o Senhor tem para mim? E o jeito de Deus é o jeito que funciona. O jeito de Deus é o jeito que funciona. Deus sempre fez multiplicações. Há vários testemunhos. E aí eu quero ler um outro texto com vocês, que está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Esse é um capítulo de milagres. O capítulo 4 de 2 Reis é um capítulo de milagres. Se você abrir lá, você vai ver que logo no começo, o primeiro milagre que acontece ali é o milagre daquela viúva, daquela mulher que tinha uma dívida, e o seu marido tinha deixado uma dívida, e os credores iam vir pegar os seus filhos para fazer deles escravos. E ela vai para o profeta, pedindo para o profeta uma ajuda. E o profeta pergunta para ela: o que é que você tem? O que é que você tem? E ela, então ali o profeta dá para ela uma estratégia de multiplicação. E você já leu esse texto, você que não conhece, ele pede para que ela ajunte vasilhas na sua vizinhança. E ela junta vasilhas, e na medida em que ela vai pondo nas vasilhas, o azeite vai se multiplicando. E aquela mulher, então, chega um momento que não tem mais vasilhas. Ela cessa então a multiplicação do azeite, e ela vai para o profeta e fala: e agora? Agora você vende e paga a sua dívida. O jeito de Deus é diferente, mas sempre dá certo. Amém? É diferente, mas é a melhor maneira. O segundo milagre é um milagre de restituição física. Nós vemos ali uma mulher que ela abençoava um profeta. Ela era tão generosa com aquele profeta que ela foi capaz de fazer um cômodo na casa dela, para que quando o profeta passasse por lá, o profeta fosse bem recebido, ficasse bem protegido. Ele fez um cômodo na casa dela para o profeta. E o profeta, em um dado momento, falou: o que eu posso fazer por essa mulher? E o discípulo dele falou assim: olha, ela é estéril, ela não tem filhos. Então o profeta ora e ela passa a ter um filho. Mas chega um momento, esse filho morre. Ela vai até a quem? Ela vai até o profeta. E então o profeta ora pelo filho dela, e aquele filho ressuscita. Deus restitui a vida àquele jovem. Amém? Então é um capítulo de milagres. O terceiro milagre acontece quando os discípulos dos profetas, eles vão fazer uma comida, e eles juntam ali, era um tempo também de escassez. Eles juntam lá, vão buscar umas ervas, e eles juntam ali, colocam na panela e vão fazer uma sopa. Quando eles começam a comer, percebe-se que aquela comida era mortífera, e alguém fala: há morte na panela. E chamam quem? O profeta. E o profeta coloca farinha na panela, e aquela morte vai embora, né?
Os baianos gostam, não é? Da farinha. Nós também, lá em casa a gente comeu bastante farinha esses dias, farinha com soja, aquela farinha crocante que tem uma sojinha dentro, uma benção, uma delícia. Mas o profeta então faz isso. E o quarto milagre é um milagre de multiplicação de pães. Você pensa que só tem aquele milagre no Novo Testamento? Ali também. Preste atenção. O texto diz que um homem vem, versículo 42, veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos de colheita. Essa palavra primeiros grãos de colheita chama-se primícia. Ele foi lá levar a sua primícia para o profeta. Também levou algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar, o discípulo de Eliseu, perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Deus sempre faz mais. Deus sempre faz de um jeito diferente, mas o jeito dele funciona. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender, nós aprendemos com esta multiplicação, essas lições elas servem para nós. Mas como eu disse lá no começo, a chave para a multiplicação é... Quem lembra? Começa com, termina com sagração. A chave para a multiplicação é consagração. Vamos falar todos juntos? Consagração. Então nós vamos ver os princípios, os 3 princípios de multiplicação no texto. E o primeiro é isso, que precisa ser consagrado antes, para depois poder ser multiplicado. Precisa ser consagrado para ser multiplicado. Os discípulos pegaram aqueles 5 pães e 2 peixes, e o que eles fizeram? Comeram? Não, eles colocaram na mão de Jesus, e Jesus deu graças, ele consagrou aquilo. Nós precisamos consagrar as nossas finanças ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, a nossa vida como um todo. Mas se essa área é uma área onde nós também queremos ver a multiplicação, nós também precisamos consagrar ao Senhor. Eles colocaram nas mãos de Jesus. O que aconteceria se eles tivessem comido antes de colocar na mão de Jesus? Ou melhor, nem comido, se eles tivessem distribuído antes de colocar na mão de Jesus? Não ia acontecer o milagre. O milagre que começou quando Jesus apresentou, deu graças ao Pai. Começou lá, depois foi através das mãos deles. Então entenda isso, há um princípio que é o princípio de consagração. Nós aprendemos os princípios da palavra de Deus, de consagrar as nossas primícias, de consagrar os nossos dízimos. Pastor Evaldo falou aqui, texto de Provérbios, capítulo 3, preste atenção, veja se o princípio da consagração, ele não está ligado à multiplicação. Provérbios 3, versículos 9 e 10, honre o Senhor com os seus recursos, com os primeiros frutos, ou seja, com a primícia, de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Quando nós consagramos a primícia, quando nós consagramos o nosso dízimo, nós estamos dando um princípio de multiplicação. Veja Malaquias capítulo 3, versículo 10, foi lido aqui também. Veja como também está no texto um princípio de multiplicação. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo.
é o dízimo todo, porque tem gente que pensa que dízimo é oferta. Dízimo é 10% daquilo que a gente ganha. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês nem terão onde guardá-las. Isso é o que? É multiplicação. Vocês receberão tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Isso é multiplicação. Então a consagração, como eu disse, mas pastor, isso é loucura. É loucura, mas é o jeito de Deus, é o jeito que Deus nos ensinou. Esse é um princípio da palavra de Deus, não é um princípio do pastor Desiel. É um princípio que a palavra nos ensina. Então nós entendemos e precisamos vivenciar isso, confiar de que aquilo que fica conosco também fica consagrado ao Senhor. Quando nós consagramos, Romanos 11 vai dizer que quando a primícia é santa, toda a massa quando a primícia é consagrada, a parte que fica conosco também fica abençoada. Amém? Então há o princípio de consagração. O segundo princípio é o princípio de que precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Em seguida, entregou aos discípulos para que eles servissem ao povo. Veja, Jesus pegou, consagrou, orou, agradeceu e deu na mão dos discípulos. E agora a pergunta que eu estava fazendo errado na outra hora: e se eles comessem agora? Eles poderiam comer, Jesus já tinha dado graça. Se eles comessem também não ia multiplicar. Mas primeiro eles serviram o povo, serviram as pessoas. E esta distribuição está ligado ao que foi ministrado semana passada, ao que foi ministrado nas células nessa semana, que é a generosidade. Quando nós distribuímos, servimos outras pessoas, nós somos abençoados também, multiplica aquela parte que fica conosco. Sabe, queridos, hoje nós estamos vivendo um tempo de muito egoísmo. A gente só quer o dinheiro para nós e nós só estamos pensando em comprar coisas. O consumismo tem consumido muita gente. Eu fiz essa pergunta há uns tempos atrás, até você fez essa pergunta semana passada: qual foi a última vez que você foi generosa com alguém? Não precisa falar. E talvez você fale assim: eu fui sim, hoje eu trouxe aqui o meu presente de generosidade. Mas pense, se o seu coração tem sido generoso de fato. Nós precisamos entender que nós precisamos servir as pessoas. Tem pessoas precisando. Pastor, eu tenho pegado meu dízimo e feito isso, ajudado outras pessoas. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz para você trazer o dízimo na casa do tesouro. Se você olhar todo o Antigo Testamento, ele fala do dízimo e fala de ofertas onde você ajuda outras pessoas. As pessoas que faziam a colheita, eles não podiam limpar todo o pé de oliva. Eles não podiam limpar todo o pé de oliva, eles tinham que deixar algumas para trás, porque de atrás vinha o pobre para pegar aquilo para ele. Se você ler o texto de Ruth, você vai ver isso. Há muitos textos onde fala-se de ajudar o pobre, o órfão, a viúva. Naquela época as viúvas não tinham INSS como hoje, precisavam ser cuidadas, e só os homens trabalhavam. Então, mas hoje a gente pega o nosso dinheiro, a gente só está querendo investir em nós, gastar nas coisas conosco mesmo. A gente não dá uma oferta para missões, não dá uma oferta para o Nuzelon, para o trabalho assistencial da igreja. A gente não tem, eu já estou dando meu dízimo, já estou dando a minha primícia. Eu não dou para ajudar uma outra pessoa aí fora que está precisando, um vizinho, um amigo, um necessitado. Veja se o egoísmo não está tomando conta do seu e do meu coração. Nós precisamos sondar isso, porque o Deus
que nós servimos é um Deus generoso. Deus, Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor. E nós precisamos olhar uns para os outros. Nós precisamos entender. Sabe por quê? Porque as coisas que nós buscamos aqui, elas vão ficar aqui. A TV que você quer comprar maior, mais fina, ela vai ficar aqui. O carro. Eu não estou falando que nada disso é errado ter. O grande problema é que nós só pensamos nessas coisas, só queremos consumir e não olhamos para o outro, para o necessitado, para as pessoas e para as necessidades que há no reino de Deus também. Concorda, irmãos? Há um princípio de distribuição. Jesus falou assim: então tá, sirvam as pessoas. E aí eles saíram servindo as pessoas. Aí eu vou servir as pessoas e vou ficar sem. Quanto que eles tinham? Os 12. 5 pães e 2 peixinhos. Como é que eles voltaram? 1 cesto para cada um. Deus multiplicou aquilo que eles distribuíram. Amém? Entende? É muito mais. Eles voltaram com muito mais do que 5 pães. Porque 5 pães e 2 peixinhos para 12. Não era 5 pães, não era um peixe para cada um. Não era um pão para cada um, era menos. Mas eles voltaram com um cesto cheio, cada um com um cesto para si. É muito maior aquilo que Deus faz, da maneira de Deus. Nós só precisamos entender os princípios de Deus e vivê-los. Amém? Provérbios 11, 25 a 31 foi lido nas nossas células esta semana. Foi falado aqui: a alma generosa prosperará. Você pode dizer esse texto para a pessoa que está do seu lado? Falar: a alma generosa prosperará. Amém. Terceiro e último princípio: precisa ser testificado com satisfação e abundância, e não desperdiçarmos aquilo que Deus dá. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Há um princípio que é o princípio da gratidão, ficar satisfeito, agradecer a Deus. Você é grato a Deus por aquilo que Ele te deu? Pastor, mas eu não tenho tudo. Mas e o que você já tem? Você é grato? Nós precisamos aprender esse princípio, viver isso também, ficarmos satisfeitos. Deus serviu tanto o povo no deserto. O deserto é o lugar de maior escassez, de maiores dificuldades. Deus deu água, pegou a água amarga, transformou em água doce. Deus fazia cair pão todos os dias do céu. Mas aquele povo o tempo todo só estava murmurando, só estava reclamando. Nós precisamos ter gratidão no nosso coração. Concorda? Você é grato a Deus? Você tem agradecido a Deus pelo seu trabalho? Você é grato a Deus por aquilo que Ele tem feito com você, pela sua família, por coisas simples às vezes, simples, mas muitas vezes a gente deixa de agradecer. E além disso, além de agradecer, a gente precisa testificar, a gente precisa falar para outras pessoas. Deus faz um milagre na sua vida, você precisa falar, porque é assim que Deus é honrado, Ele é glorificado. Nós precisamos testificar para outras pessoas, levar outras pessoas a entender que também Deus pode fazer um milagre na vida dela. Não guarde para você. A Télcia de manhã contou um milagre, eu tenho que correr aqui. A Télcia contou aqui, outro dia nós estávamos em casa, e a Télcia chegou umas meninas lá para posar lá em casa. A Télcia abriu o portão, e por estar escuro ela entrou, e as meninas também entraram, ficaram todo mundo para lá. Eu estava no escritório lá no fundo, tal. Aí vim, conversei depois ali e tal. A hora que eram umas 3 horas da manhã, eu fui deitar. Aí eu dou uma olhada, aí eu abro a porta da sala e dou uma olhadinha. A hora que eu dou uma olhada para fora, o nosso portão está aberto, escancarado. 3 horas da manhã. As meninas estavam todas ali na sala, conversando, brincando. Aí hoje, até se contou isso, o pastor Evaldo veio me falar.
Também ontem à tarde, eu fui lá, deixei a Milena em casa e saí, esqueci o portão aberto. Agora a casa do pastor Evaldo é muito mais movimentada a rua do que a nossa. Deixou o portão aberto. O vizinho percebeu que o portão estava aberto, apertou a campainha, a Milena lá dentro estudando. Não estava dormindo, ela estava estudando. Ela apertou a campainha, gritou, chamou, mas a Milena não ouviu. Mas entenda como Deus faz os milagres. Deus pôs uma pessoa para ficar cuidando ali. E aquele rapaz ficou 2h30 cuidando, até esperando alguém chegar de volta para poder fechar o portão. Deus não deixou aberto sem guarda. Ficou ali. Então a gente tem que testificar, porque Deus guardou, Deus protegeu, não é verdade? Tem que glorificar a Deus. Precisa ter gratidão, testificação no nosso coração. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz de manhã. Você já deu um prato de comida para uma pessoa, um pedinte na frente da sua casa, e quando você vê, ele jogou o prato de comida lá na esquina? Já aconteceu isso com você? Quem aqui já aconteceu? Comigo já aconteceu, várias vezes. Você dá o prato de comida, a pessoa pega, mas lá na esquina ela joga fora. Na verdade ela queria dinheiro. Ele vem com o pedido de prato de comida, mas ele quer dinheiro. O que você fala logo em seguida que você deu o prato de comida e você vê que a pessoa jogou fora? Nunca mais eu dou. Faltou gratidão, faltou reconhecer, faltou valorizar. Nós precisamos reconhecer, valorizar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos ser gratos a Deus. Deus é misericordioso, Ele é gracioso. Mas, se Deus fosse com a gente, fala assim: aqui não, você nem agradeceu o que eu te dei até agora. Você não é capaz de dar uma palavra de gratidão, uma oferta de gratidão por tudo que eu tenho feito. Mas Deus não é assim, Deus é gracioso, Ele tem misericórdia de nós. Amém, queridos? Eu quero dizer para você que enquanto o luxo ostenta, a realeza celebra. O luxo ostenta, a realeza celebra. Vamos celebrar o nosso Deus, que tem nos abençoado, e que esses princípios sirvam para a sua vida de multiplicação. Deus é um Deus de multiplicação. Abraão, ele consagrou o seu filho, e Deus fez de Abraão o pai de muitas nações, mas ele teve que consagrar o seu filho. Só não matou porque Deus segurou a mão dele, mas ele foi capaz de consagrar o seu filho a Deus. Quando nós consagramos, Deus faz a nossa parte multiplicar. Amém? É assim que é a nossa vida, é assim é o Evangelho também. A gente recebe de Deus, a gente reparte, a gente consagra e a gente celebra. Amém? Vamos ficar em pé. A ceia, celebrar a ceia, não é nada mais, nada menos do que celebrar essa multiplicação de filhos de Deus. João 12:24 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus deu a sua própria vida, Ele consagrou a sua própria vida por nós, e aqui eu estou vendo muitos frutos de Jesus. Celebrar a ceia é celebrar esse grão que caiu e morreu, mas para que houvesse multiplicação de muitos filhos de Deus. Há uma grande família, nós não estamos, hoje eu vejo aqui, mas há em muitos lugares, muitas pessoas hoje celebrando Jesus. Que nós possamos tomar a ceia nesse entendimento, de que Deus, o próprio Deus consagrou, e Ele tem multiplicado a sua família, e o Evangelho é assim. Queridos, eu quero chamar os diáconos à frente, e eu quero fazer algumas coisas importantes. Nós vamos orar já já, consagrando os elementos da ceia, mas eu quero também que você ore, consagrando a sua vida,
Porque se você quer o agir de Deus, você também precisa consagrar. O tempo da ceia é um tempo onde nós consagramos-nos a nós mesmos. É um tempo de você confessar o seu pecado, pedir perdão a Deus para você tomar a ceia. Não é ficar sem tomar a ceia, mas confessar o pecado e tomar a ceia. É um tempo de você reconhecer aquilo que Jesus fez na cruz por você. É o tempo de você consagrar o seu coração. Não sei se você já fez uma entrega da sua vida para Jesus. Ele se entregou inteiro, como nós cantamos aqui. Hoje é um domingo, onde no calendário litúrgico é considerado o domingo de Ramos, para lembrar aquilo que as pessoas fizeram quando Jesus estava entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. As pessoas eram capazes de tirar os seus mantos, pegaram pedaços de árvore, galhos, e iam colocando, e Jesus ia entrando na cidade de Jerusalém. E isso é figura daquilo que acontecia quando um novo rei era anunciado em Israel. Quando um rei era anunciado em Israel, ele vinha montado num jumentinho e ia até a cidade de Jerusalém. E a multidão gritava: Hosana, Hosana. A multidão gritava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. As pessoas faziam aquilo por Jesus. Você pode dizer Hosana ao que vem em nome do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e o primeiro apelo que eu quero fazer é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você fale assim: eu acredito em Jesus, eu amo Jesus, mas de fato você nunca viveu para Ele, você vive sua vida. Hoje talvez seja o tempo de você consagrar a sua vida, começar pelo seu coração, pela sua vida. E se você quer fazer isso, eu quero orar por você, para você começar uma nova história da sua vida. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus nesse sentido, gostaria que você levantasse a mão, porque eu quero orar por você. E Jesus quer te abençoar e vai te abençoar. Amém. Glória a Deus por sua mão levantada. Glória a Deus. Deus está aqui e quer abençoar a sua vida. Essa consagração para que você viva uma vida diferente. Não viva uma vida comum. Jesus disse que Ele tinha vida e vida em abundância. Aquele que se consagra a Deus vai ter uma multiplicação de vida também, vida em abundância. Glória a Deus. Você que levantou a mão, vou pedir para você, João, ore com esse Senhor que está atrás de você. Essa oração de entrega com Ele, abençoando a vida dele. E agora, todos nós, é um tempo de também consagrarmos a nossa vida a Deus. Se você nunca fez, se você nunca entregou o seu coração, essa é a primeira coisa. Se você já entregou o seu coração, agora você vai fazer uma outra entrega, que é de como você tem vivido a sua vida. É um tempo de você reconhecer os seus pecados. Baixe a sua cabeça e comece a orar. Comece a confessar os seus pecados diante do Senhor. Talvez situações de impureza que você viveu, palavras que saíram da sua boca que não eram para sair. Nós confessamos aqui, Senhor, os nossos pecados, para que o Senhor nos limpe. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nosso olhar é um olhar impuro. Os nossos ouvidos nós temos deixado entrar impureza por eles. As nossas mãos, nosso nariz, nossa boca, às vezes sai coisa impura da nossa boca. Os nossos pés vão e são sujos em lugares impuros. Mas nós estamos clamando para que o Teu sangue nos cubra e nos limpa nesta noite. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os pensamentos que tivemos que não agradam o Senhor. Perdoa, Senhor, por atitudes erradas, atitudes que não revelaram o Senhor.
que talvez hoje, se falássemos, teríamos vergonha. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por reações erradas. Perdoa-nos, Senhor, por falta de fazer aquilo que devíamos fazer também. Toca a nossa vida e limpa o nosso coração, Senhor. Nós queremos nos consagrar como pessoas também a Ti. Limpa-nos. Nós entramos debaixo da cruz de Cristo e somos lavados pelo sangue de Jesus, para que assim nós possamos participar desta mesa limpos, purificados dos nossos pecados, porque o corpo de Cristo não é um corpo sujo, não é um corpo de pecado, mas é um corpo limpo e purificado. E nós, como corpo de Cristo, igreja neste lugar, só podemos estar limpos porque um dia o Senhor derramou lá na cruz o seu sangue por cada um de nós. Nós reconhecemos que precisamos de Ti e reconhecemos o poder daquilo que o Senhor fez na cruz nas nossas vidas. Amém, Senhor.